Bom dia, crianças! Olha onde a tia Cláudia está! No fundo do mar, isso mesmo! A nossa chamadinha virtual vai ser daqui! Olha que maravilha! Do fundo do mar! Quando a tia Cláudia falar o nome de vocês, respondam: presente, tia Cláudia! Prestem atenção que a chamada já vai começar! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Andressa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Arthur do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Emily do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Emily Sofia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Enzo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ingrid do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Kiara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Alice do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Eduarda do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Eduarda Santana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Fernanda do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Matheus Igor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Murilo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sofia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Yuri do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse